Mano, na moral mesmo, ó. Eu cheguei de uma trilha aqui no País de Gales, tá ligado? E tipo, eu preciso conversar isso com alguém, mano. Não vou ficar maluco. Aí eu vou conversar com o celular. Pra não falar sozinho, eu vou aproveitar e vou fazer o vídeo, tá ligado? Porque é um assunto muito maneiro, mano, que eu fico refletindo na trilha. E aí, tipo, eu sinto falta de trocar essa ideia, tá ligado? Com alguém. Então, já que tem uma galera que pede, eu vou fazer o vídeo. E se vocês gostarem, vocês falam aí, mano. Porque eu acho isso muito doido, tá ligado? Primeiro, eu tô numa vilazinha aqui que tem várias pedreiras, tá ligado? Algumas antigas, algumas abandonadas. O nome é Van Varveren, alguma coisa assim. Do gaulês. Ou tipo, em inglês seria Van Ververen, tá ligado? Eu vou deixar o nome aqui, mano. Esse lugarzinho aqui, beleza? Só que tipo assim, o que me deixou encacucado nessa história toda, tá ligado? A gente tem, mano, por exemplo, as Stonehenges, a gente tem, tipo, vários monumentos famosos que a gente tem lá na Escócia, aqui no País de Gales, que são esses círculos de pedra, tá ligado? Stonehenge, círculo de pedra. Enfim. E esses círculos de pedra, mano, tem uma parada que eu fiquei meio encacucado quando eu vim pra cá, tá ligado? Igual, por exemplo, todo mundo conhece Stonehenge, tá ligado? Eu já ouvi falar do nome, Stonehenge. Só que Stonehenge, mano, no meu ver, ela é muito valorizada, tipo assim, ela é muito famosa. Não porque ela não tem uma história maneira, ela tem uma história muito irada. Só que, tipo assim, tem uns lugares que são muito mais antigos do que ela, tem umas histórias muito mais sinistras, mas eles não são conhecidos, pode crer? Só que o que ficou martelando na minha cabeça durante que eu fui fazendo as trilhas, vendo as pedreiras, não sei o que lá, conversando com o outro, e aí, tipo, amarrando todos os pontos. Aqui, mano, eu tive um. Porra, mano. Como? Como, velho? E eu fiquei. Sabe? Porque vamos lá, ó. Pra explicar. Aqui onde eu tô, nesse Lanforfran, tem algumas pedreiras, mano. E qual é o gancho que veio na minha cabeça? Porque assim, quanto mais eu ando por aqui, mais eu fico convencido de uma coisa, mano. O País de Gales, eles têm muito essa coisa do rústico, sabe? Do antigo. Não sei se foi porque foi, tipo, abandonado por causa das leis que esteve, enfim. Isso é pra outra coisa, mas pra vocês entenderem, o País de Gales, mano, ele foi muito usado como pedreira e também minas, tá ligado? Pra exploração de ferro, carvão, etc, e outros minerais. Só que depois foi proibido, não sei o que, e a galera começou a sair e deixou aqui. Então, tipo assim, tem muito lugar abandonado que dá esse negócio de história. Então você olha e dá curiosidade. E aqui os ingleses, os gauleses e também os escoceses, eles têm esse negócio de deixar as informações nos lugares. Então toda vez que você para um lugar, tem alguma plaquinha falando sobre o assunto. E aí eu tiro uma foto, depois eu pesquiso. E qual é a parada, mano? As montanhas, a pedra e toda essa história, mano, é muito louco. Porque, tipo assim, aqui é montanha pra tudo que é lado, tá ligado? Pedra pra caralho. E eles têm um fetiche, mano, nesse negócio de pedra, cara. Sério, esses círculos de pedra existem 1300, cara. Então, tipo assim, a Stonehenge é um desses 1300 círculos de pedra. E quando você começa a andar fora das rotas turísticas, que você começa a ver as coisas e que parece ser tipo livro de escola, tá ligado? E as pedras erguidas, os círculos, um monte de alinhamento de círculo, umas histórias muito loucas, tá ligado? Sobre os lugares, que aí, tipo, os velhinhos vão te contando e você fica tipo, cara, que doideira, mano. E eu tenho isso, tá ligado? Toda vez que eu vou pra um lugar, principalmente nos pubs que eu paro pra carregar o celular, sempre que tem um velho, o velho olha estranho e eu já começo a puxar assunto. Aí eu pergunto, pô, tem algum lugar que você me indica ver aqui, pra ver história, pra ver animal e tudo mais? E aí você vai descobrindo vários lugares, tá ligado? Aí nisso eu fui no Templo do Hidra, eu fui num círculo de pedras que tem mais de 4.500 anos, tá ligado? Antes de Cristo. Então tem muito maluco, tem muito bagulho irado aqui. E tipo assim,
pra dar o contexto, tá ligado? Da minha maluquice. Vocês vão entender porque eu tô tão empolgado e tão louco assim pra falar. Porque, mano, olha que doideira, velho. Olha que maluquice. Aí entra Stonehenge, tá ligado? Vamos começar Stonehenge, que era bem famosa. Beleza. A Stonehenge, ela começou a ser construída lá para tipo 3100 antes de Cristo, a fase dos blocos gigantes, aquele fofofo todo, que todo mundo conhece. E mais ou menos 2500 antes de Cristo, ela foi terminada. Então, tipo assim, ela foi quase 500 anos para terminar todos os círculos dela, tá ligado? Só que a Stonehenge, então, ela tem ali seus 4500 anos, tá ligado? Que já é absurdo. Tipo, mano, é 4500 anos, aí já é coisa pra caramba, tá ligado? Só que ela não é o mais antigo, sabe? E o começo disso que é muito louco. Porque, mano, na Escócia, cara, aí eu tô falando, mano, não é tipo assim, na bordinha com a Inglaterra, terminou Inglaterra e Escócia. Não, eu tô falando de uma ilha, mano, lá na coroinha, tá ligado? Tipo assim, uma ilha que é lá na casa do caralho mesmo, moleque, é lá em cima, que é Calanis, alguma coisa assim. E, mano, lá as pedras, tá ligado? Elas datam de 3000 antes de Cristo, ou seja, 100 anos mais antigo do que a Stonehenge. Só que você tá falando da finalização dela. Elas têm 3000 anos antes de Cristo que elas estão lá. Então elas foram mais antigas do que isso, mano. Só que elas estão numa ilha lá no caralho da Escócia, mano. E aí, por exemplo, você tem as ilhas, tem um círculo desses de pedras também que é antigo pra caralho, que é mais antigo que a Stonehenge, que estão lá perto do Lago de Ness, tá ligado? Ness of Prodigal, alguma coisa assim, que fica em Orkney, se eu não me engano. E elas têm tipo 3300 a.C., tá ligado? Então, tipo assim, se você pegar e olhar, a Stonehenge não é a mais antiga, tá ligado? E nem a maior. Ela só é famosa, mano, por causa, sei lá, velho. Por causa de filme, livro de história que tem as fotos dela, ela virou um ponto turístico, tá ligado? E aí ela ficou famosa. É, E a Stonehenge, quando ela começou a ser erguida, essa galera já fazia isso há séculos, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que é por isso que a Stonehenge é tão perfeitinha, tá ligado? Que, tipo, a galera já tinha as manhas pra fazer isso. Só que, tipo assim, qual é a parada da Stonehenge, tá ligado? E das outras? Igual, na Escócia, algumas pedras foram tiradas da Escócia e do País de Gales. Da Stonehenge foi do País de Gales e da Inglaterra. Aí você fala, ah, pô, beleza, foi tirado de um lugar, foi levado pra lá, beleza, ah, não, tranquilo. Só que não, 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 mano. A Stonehenge, ela sobreviveu por muito tempo, tá, tá, tá. Mas vamos voltar nessa história aí, tá ligado? Porque hoje a gente fala assim, ah, foi tirado do País de Gales e levou pra Inglaterra. Meu irmão, viado, eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei, tá, beleza. Mas da onde que foi tirado? Eu comecei a pesquisar, tá ligado? Mano, o círculo menor da Stonehenge não foi tirado da Inglaterra, tipo, ali do lado. Ele foi tirado daqui, mano, do País de Gales. E tipo assim, eles foram tirados de uma região chamada Presley Hills, tá ligado? Que tinha duas grandes pedreiras na época Mano, tinha pedreira na época de pedra, tá ligado? Na idade da pedra, tinha um lugar onde eles iam lá pra tirar pedra. Que era o Carjordog ou Craig Felling, alguma coisa assim. Eu não sei o nome, vou deixar aqui. E, mano, nessas pedreiras, onde foi tirada essas tais pedras azuis, tá ligado? Que eles falam. E, tipo assim, hoje eu passei pela pedreira antiga daqui, e, tipo, as pedreiras mesmo, lugar onde os caras arrancavam os blocos de pedra, é uma distância absurda, mano. Tipo assim, da Stonehenge, onde tiraram as pedras dela, mano, a gente tá falando, negão, de 1800.
Mil não, 183 quilômetros. Pô, não, aí tá vendo? Tô ficando maluco, meu irmão. A gente tá falando, cara, da Stonehenge, da pedreira. A gente tá falando de 183 milhas. Meu irmão, 183 milhas dá mais ou menos 300 quilômetros. Beleza? Você fala assim, ah, mano, 300 quilômetros, beleza. 4, 5 horas de carro. Só que aí, vamos lá. Na época, não tinha carro. Não tinha caminhão. Ah, beleza. Aí eu comecei a olhar do percurso pra fazer de bicicleta, tá ligado? Dá tipo assim, 25 horas. Tá ligado? 25 horas direto. 300 quilômetros. A pé, mano, em travessia, você faz isso aí em 8 dias. Tá ligado? Só que sem peso nas costas, tipo assim, com mochilão, beleza, mas, mano, você tá falando de uma pedra de quase 3, 4 metros, pesando toneladas, velho. Agora vamos imaginar isso há 2.500 anos atrás, tá ligado? Aí eu fui começar, pô, os caras devem ter usado carroça, roda. Só que eu falei, mano, 2.500, 3.000 anos atrás, tipo assim, a roda, mano, ela foi, tipo, inventada, os inícios da invenção da roda é de 3.500 a.C. Mas isso na Mesopotâmia, mano. Não foi aqui na Britânia, foi na Mesopotâmia, velho. E aí, tipo assim, aqui na Britânia não existia evidência de ser usado roda para transporte, para moinho, para nada nessa época. Então, tipo assim, não tem estrada, não tem eixo eficiente para trazer, para voltar, não tem metal, mano. Aqui era, não tava nem na idade do bronze ainda, tá ligado? Tava na idade da pedra ainda. Ou seja, na prática, mano, é como se só não tivesse roda, se não tivesse nada, é o homem puxando. Aí eu falei, mano, deve ter usado cavalo, deve ter usado boi, cervo, o diabo que eu for pra amarrar e dar chicotada e os bichos levar, tá ligado? Aí eu falei, mano, cavalo, é mais, pô, deve ter botado uns cavalos ali. Aí eu fui pesquisar, eu falei, mano, não usaram cavalo, por quê? Os cavalos, mano, eles foram domesticados lá pra 3.500, 3.000, que seria a época que tá construído. Só que também, mano, eles foram domesticados lá pra parte da Ásia, tá ligado? Então, tipo assim, os cavalos foram introduzidos aqui. Então não tinha cavalo aqui. Então, cara, a gente tá falando de 3.500 anos antes de Cristo e tipo assim, que o cavalo era usado pra carne, leite e montaria leve, tá ligado? Cavalo foi puxar bloco de pedra gigante muitos anos depois. E tipo assim, isso só vira comum séculos depois, tá ligado? Da idade do bronze tipo, idade do ferro, e a gente tá na idade da pedra, mano. Então não foi usado cavalo, foi usado. Então, tipo assim, Stonehenge foi feita na base da corda e o homem puxando, velho. Não foi na cavalo, carroça, nada disso. Então, tipo assim, as opções que sobra é botar na madeira, tá ligado? Deslizando, trenó, botar no trenó e tentar deslizar na neve. Só que você fala, pô, na neve, como é que os caras trabalhavam na neve? Porque é um frio do cacete aqui, mano. Usando roleta, tá ligado? Várias madeirinhas colocando. Só que, mano, isso dá um trabalho da porra, mano. Isso, tipo assim, é centenas e milhares de pessoas trabalhando, velho. Aí você fica, mano, será que tinha esse tanto de gente aqui, velho? Tipo, pra fazer toda essa construção. E, tipo assim, é um conhecimento absurdo de organização do tempo e do céu, tá ligado? Porque uma coisa que eu fiquei, mano, não é possível. Tipo assim, que eu fiquei maluco mesmo. Que, tipo, a Stonehenge é um de 1.300 círculos de pedra, mano. E, cara, são 1.300 círculos de pedra. E desses 1.300 círculos de pedra, todos, todos são 1.300 círculos de pedra conhecidos no Reino Unido e todos são alinhados com o solstício de verão. Ou seja,
Se você estiver no centro desse círculo de pedra e você vê, você tem um local onde o sol nasce e onde o sol se põe. E essas pedras onde o sol nasce e onde o sol se põe são diferentes das outras. Então, cara, isso é muito louco, velho. Tá ligado, mano? É por isso que eu fico meio maluco, velho. Eu comecei a ficar maluco pesquisando isso, que eu fiquei, mano, como assim, não? Não é coincidência, tá ligado? É padrão, mano. Todos esses círculos, esses 1.300 círculos de pedra, não importa se é na Escócia, se é na Inglaterra, se é na Irlanda, se é no sul da França, no norte da França, quer dizer, fazer parte da Grã-Bretanha, se é no país de Gales. Mano, todos esses círculos, a gente tá falando de 1.300 círculos de pedra, mano. Tipo assim, e todos eles seguem esse padrão do solstício de verão, tá ligado? Que você vê a conexão dessa galera, tá ligado? Com o céu, com época, com essa. Mano, olha que loucura, mano! E tipo assim, aqui foi ocupado pelos romanos, foram ocupados por um monte de gente, teve invasão do caralho. Então, tipo assim, tem muita história aqui, mano. E aí, mano, entra, por exemplo, os romanos. Os próprios registros mostram que eles reaproveitaram essas pedras para, tipo, fazer estrada, fazer casa, fazer forte. Então eles destruíram muita coisa. Por isso que, tipo, por exemplo, você pegar 1.300 desses negócios de pedra, 500 estão localizados na Escócia, porque é uma terra abandonada por Deus, pelo, pro povo, porque, mano, é muita montanha e muito frio, então faz sentido a galera não querer migrar para lá. Então por isso que deve ter mais preservado para lá, porque, tipo, esses povos originários devem ter construído lá e ninguém se meteu ao louco de ir lá para retirar, tá ligado? Só que agora, País de Gales, Inglaterra, que tem um uso maior, tanto na época medieval, a época do ferro, do bronze, etc. Então a galera pegava essas pedras para reaproveitar, né, mano? Porque, pô, um trabalho da porra, essas pedras, tem um pedrão na frente da tua casa, tu não vai pegar ele, vai lá na pedreira, lá no País de Gales de novo, remover pedra. Não, você vai usar o daqui, tá ligado? Então, tipo assim, eles reaproveitaram para fazer as estradas, pros fortes, muralhas, casas, etc. E tipo assim, existem círculos romanos feitos com pedras reaproveitadas de estruturas mais antigas, tá ligado? Então quando você pega essa pedra ela foi, por exemplo, removida da Escócia, foi trazida para Inglaterra para um local. E aí os romanos pegaram essa pedra e levaram para outro local, tá ligado? Então, tipo assim, isso deixa muito louco a história. E, tipo, isso explica porque a Inglaterra e o País de Gales tem muito desses círculos preservados. E porque a Escócia tem mais, tá ligado? É, e, tipo, se você pega a linha temporal, isso faz todo sentido, tá ligado? Só que, mano, a conclusão, vamos lá, vamos lá. Aí você junta tudo isso, tá ligado? Pedra transportada por quase 300 quilômetros do País de Gales até a Stonehenge. As estruturas antigas de Stonehenge não tem, tipo, roda funcional, não tem cavalo puxando, é carga, tá ligado? E a gente está falando de 1.300 monumentos alinhados com o Sol, beleza? E aí, mano, você percebe que isso aqui não é sobre misticismo barato, tá ligado? É sobre uma galera que, tipo, a gente se subestima pra caralho, porque a gente fala, ah, o pessoal da Idade da Pedra, fica imaginando dois caras batendo uma pedra na outra e fica fazendo buga-buga. Mano, os caras, naquela época, os caras tiraram uns blocos de pedra gigante, esculpido, tá ligado? De uma montanha, andaram 300 quilômetros com esta merda até outro local e conseguiram empilhar eles de forma excepcional, sem precisar bater um parafuso, um prego e uma marquise. E deixou o bagulho certinho durante anos, cara. Tipo assim, sei lá, mano. Eu realmente fico perguntando, mano. Não dá pra questionar essa galera que acredita em ET, mano. Porque, tipo. Tá ligado? Você fala um negócio desse e fala assim, mano, o Buga Buga fez isso? Não, é impossível, cara. É tipo, é muito fetiche de pedra, mano, na moral mesmo.
Ô, é muito fetiche em colocar pedra empilhada, velho. Que negócio é esse? Que, que fetiche é esse de botar uma pedra em cima da outra, meu irmão? Não, moral meu. E tipo assim, a gente tá falando de uma galera que saiu da Escócia, desceu pra Inglaterra, ou é galera diferente, tá ligado? Porque já tinha um monumento parecido na Escócia. E, tipo, eles se assimilam muito. Então, tipo assim, ou a galera desceu, ou é outra galera que tá aqui. Tipo, aí você tem pedra que foi trazida da Escócia, você tem pedra trazida do país de Gales, pra construir uma estrutura que fica na Inglaterra. Mano, que bagunça do caralho. Então, tipo assim, o mistério da Stonehenge é um que abre um negócio de tecnologia, porque, tipo, por causa da estrutura. Mas talvez o mistério, porque a gente perdeu o contexto, é, é as outras pedras, tá ligado? Os outros círculos que tem uma memória do caralho, mano. Por exemplo, tem três círculos de pedra que são alinhados, que fica ali perto da região de. Fica embaixo ali de Yorkshire Dales, que tem três círculos de pedra que eles são datados de 4.500 anos antes de Cristo, tá ligado? Então, tipo assim, é muito mais antigo do que esses bagulho de pedra. E não sobrou, só sobrou, tipo assim, a fundação, tá ligado? Porque as pedras que faziam essas montanhas foram retiradas ao longo do tempo para construir pedra, casas, estrada, forte e tudo mais. Então, tipo assim, imagina o tanto de coisa que a gente perdeu, tá ligado? O tanto de história que a gente perdeu por causa desse reaproveitamento das coisas, tá ligado? Então, tipo assim, eu fico pensando, mano, se a Stonehenge, que é a famosa, a gente estudou sobre isso e a gente tem essas informações, imagina, por exemplo, esses locais que foram removidos, tá ligado? Que foram meio que apagados. Por exemplo, esse lugar das três pedras, dos três círculos alinhados, que tem 4.000 e poucos anos antes de Cristo. Eu fui olhar esse lugar, mano, embaixo disso ele tem uns túneis, tá ligado? Onde você tem deposição de ossos, onde você tem deposição de antigos túneis com salas, tá ligado? Então, tipo assim, tem toda uma estrutura ali de baixo e a galera usava pra ritual, a galera usava pra, tipo, cerimônia. E aí você fica pensando o tanto de gente que já não passou por esse lugar, tá ligado? E tipo, quando eu for fazer essas trilhas e vejo os marcos, vejo as pedras, tá ligado? E aí você vê que tem tipo assim, 500 anos, 1000 anos, 1000 anos antes de Cristo, tá ligado? 500 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, 3000 anos antes de Cristo. Eu fico pensando, mano, o tanto de gente que já não passou aqui, velho. Imagina o tanto de coisa que não aconteceu aqui, mano. O tanto de cerimônia, o tanto de sacrifício, tá ligado? Tipo, comemoração porque o sol veio. E aí você entende, tá ligado? Depois você passa um frio do caralho daquele. Você vê as montanhas cheias de neve, tá ligado? Sem vida, um lugar que você fala, caraca, mano, que depressivo, sabe? Tipo, o dia aqui é mais curto no inverno, então, tipo assim, você entende a alegria de chegar o verão, tá ligado? De chegar o verãozão, você tem dias mais longos, e aí você, mano, não tem energia elétrica. Eu que tô rodando de bike e, tipo assim, eu tenho energia meio que reduzida, então eu tenho que fazer a energia durar durante a noite, lanterna, celular e tudo mais, você fica, tipo assim, meio preocupado, sabe, com a noite muito longa, porque talvez você vai estar numa vila onde a próxima vila você só vai chegar daqui a 2 dias, então a sua bateria, a sua energia tem que durar durante 3 dias. Então você tem que racionar a energia. E aí você fica pensando naquela época, mano, que era na base do fogo. Cara, fazer fogo na neve é muito difícil. Tipo assim, é muito difícil fazer uma fogueira quando a madeira tá congelada, entendeu?
Então eu fico imaginando essa galera naquela época, mano. E eu fico, cara, que doideira, mano. E aí você vê, tipo assim, os caras de antigamente, eles tinham uma sacada, mano, de fazer fogo, construção. Eles tinham uma tecnologia rústica muito louca. Por exemplo, roupa de frio. Eu vou andando nos museus e vou olhando. Mano, os caras faziam capa de chuva com intestino de foca e de baleia. Intestino de foca e de baleia. Tá ligado? Capa de chuva, roupa impermeável. E aí, tipo, pra se aquecer, usava o pelo, usava o couro. Bota fé, mano. Aí, tipo, os ossos, e além de eles entalharem as armas, eles faziam também o que? Eles botavam, escreviam história, tá ligado? Pra passar, pra contar, de boca a boca. E aí, tipo, mano, tem muita coisa irada, tá ligado? E quanto mais eu viajo pra esses países meio rústicos, de você ver, porque a gente tem ideia dos bárbaros, tá ligado? De barbárie, não eram inteligentes, eram selvagens. Mano, os caras eram inteligentes pra caramba. Porque uma coisa é você sobreviver num país tropical, bota fé, num local onde você não tem que lidar com -11, -20, -15, tá ligado? Outra coisa, mano, é durante um mês a sua maior temperatura durante o sol de meio-dia ser 5 graus, tá ligado? E à noite pegar -11. Uma sensação térmica, tipo, de -20. Então, tipo assim, o cara pra sobreviver num lugar desse, sem energia, sem aquecedor, mano, na base da fogueira, caçando animal, o cara tem que ser muito bom, mano. O cara pra conseguir construir essas estruturas de pedra pra se proteger do frio, ter essa sacada, tá ligado? De isolante, usando lama, usando galho, usando pedra. Os caras tem que ser muito bom, mano. Tipo assim, pra construir esses formatos gigantescos de pedra alinhados com as estrelas, com o sol, tá ligado? Isso é muito louco, cara. E aí você fica pensando nisso, mano. Tipo assim, a gente tá falando de antes da idade do bronze e da idade do ferro. Então a gente tá falando de quebrar pedra com pedra. A gente tá falando de esculpir pedra com pedra, mano. Tá ligado do que é isso, velho? Eu não sei se vocês acham isso uma loucura, mano. Mas, tipo assim, eu adoro pensar nisso enquanto tô fazendo as trilhas, porque você tenta ver as coisas como eles viam, tá ligado? Então, tipo assim, não é um pedaço de madeira, é um pedaço de madeira, mano. É um pedaço de madeira que, tipo assim, você pode usar pra fazer um cabo, que você pode usar pra fazer uma ferramenta. Não é uma pedra, é uma pedra que você pode usar pra fazer uma coisa, tá ligado? E aí você começa a reparar nas coisas que eles usavam e nas coisas que eles tinham. Você fala, caraca, o cara tem que ter uma sacada muito maneira pra olhar isso e falar, mano, isso aqui pode ser transformado em uma ferramenta pra salvar a minha vida, sabe? Ou tipo, olhar pra um local e falar assim, caraca, esse lugar aqui, se eu fizer isso, 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 eu posso construir uma casa aqui que vai me proteger usando isso daqui, essa marquise. Ou tipo, olhar pra uma pedra e falar, mano, se eu escavar isso daqui. Então, é uma inteligência, mano, muito absurda, sério. É uma inteligência muito absurda. E aí, tipo, a gente olhar e falar que o ser humano primitivo, que o homem das cavernas, era burro, mano, eu não sei nem que eu sou então, tá ligado? Porque eu vou contar pra vocês, mano. Eu aprendi a costurar com os outros, tá ligado? Alguém me ensinou a costurar. Você aprendeu vendo aquilo que já existe. Imagina você inventar a parada.
Você nunca viu alguém costurar na tua vida. E aí do nada, mano, você começa a costurar as paradas. Como? Como? Você olhar pro intestino de foca, tá ligado? O primeiro maluco que olhou pro intestino de foca e falou, caralho, pô, passar água lá dentro, mano. Então se passar água lá dentro e a água não sai pra fora, eu posso usar isso pra construir uma capa de chuva, tá ligado? E o cara começou a costurar, mano. Da onde, velho, que veio essa ideia, tá ligado? De começar a costurar, fazer isso. De o cara olhar uma pele de baleia, pra olhar pro couro de baleia, pra olhar pro couro de foca. E saber, mano, não é nem tipo assim, saber costurar também, tá ligado? É saber preservar, mano. Como é que o cara faz. Eu não sei se vocês sabem, mano, mas quem trabalha com couro, tá ligado? Você tratar o couro, você tem que saber tratar o couro, mano. Pro couro ficar durável. Então, tipo assim, é muito conhecimento ancestral, tá ligado? É muito conhecimento mesmo que os caras tinham aqui dentro, tá ligado? Hoje a gente tem celular, a gente tem chat GPT, a gente tem Google. Mas naquela época, mano, era isso aqui, mano. É botar isso aqui pra funcionar. E olha o tanto de coisa irada que os caras fizeram, mano. Tá ligado, velho? Eu vou parar de falar, mano, porque senão vai ficar muito longo isso aqui, velho. Mas é uma coisa muito louca de se pensar, não é, mano? Caralho. Eu tô adorando, mano. Cada vez que eu viajo, quanto mais eu viajo, mais eu vou aprendendo e mais eu vou pensando nisso, eu vejo, mano, parece que a gente tá voltando pra aquela época da idade das pedras, tá ligado? Onde, tipo, tinha uma galera muito inteligente e aí do nada a galera começou a ficar burra de novo. E aí aconteceu um monte de desastre. Que a galera teve que voltar a ser inteligente, tá ligado? E aí você começa a estudar isso, você vê que toda hora na história tem isso, mano. A galera começa a evoluir, mano, mentalmente. Aí parece que começa a ficar burro, mano. E aí começa a acontecer um monte de desastre. E aí depois a galera começa a evoluir de novo. É como parece quando chega no ápice da inteligência, começa a acontecer um monte de desastre, velho. Você fica, caraca, velho, tá tudo. É tipo assim, a vida é tipo um batimento cardíaco mesmo, tá ligado? É isso, né, mano? É vida, batimento cardíaco, é sobe e desce, mano. É evoluir, descer, evoluir, mano. Por quê, velho? Aí você tenta. Ah, mano, eu fico louco pensando nos bagulho desse, mano. Eu fico louco, velho. É muito louco. Mas ó, é isso. Um beijo e até a próxima.